Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 14 de janeiro do ano da graça de 2021 e mais uma vez então estamos aqui para iniciar este dia com a reflexão na palavra e vamos voltar a considerar e partir nesta reflexão com o texto de Tiago capítulo 4, versículo 17 que nós consideramos no domingo e a partir deste texto meditar e considerar alguns aspectos da palavra, lembrando que este versículo que diz: quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está a pecar, nisso está pecando, nos remete, como já lembrámos no domingo e ontem também, para esta tensão que vivemos diariamente e constantemente entre obedecer e não obedecer, fazer o bem ou não, fazer aquilo que é certo ou não. E aqui Tiago obviamente está-nos a chamar particularmente, de uma forma particular a atenção para o facto de que não podemos ser omissos na nossa ação, porque ela é também, como ele bem, de uma forma muito clara, deixa registado de pecado. E, portanto, isto remete-nos então para esta tensão que nós vivemos diariamente, entre obedecer, não obedecer, entre fazer o que é certo ou não, e obviamente, para a questão do pecado, que é um assunto realmente muito sério, que precisamos de considerar de uma forma muito, de uma forma muito profunda na nossa vida, porque não podemos de forma alguma facilitar num assunto tão sério, com consequências tão graves. E a esse propósito, e em relação a essa tensão e esta exortação de Tiago, que nos confronta constantemente entre o fazer ou não o bem, entre obedecer ou não, enquanto refletia neste assunto, veio à minha mente que tantas vezes nós olhamos para este assunto e remetemos a dificuldade e até a nossa desculpa em não fazer o que é certo para o pecado, para a nossa condição de pecadores. E olhamos para a história, lembramos aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, sabemos as consequências de tudo o que aconteceu ali e pensamos, bom, de facto a culpa não é minha, a culpa é da realidade na qual eu vivo. O pecado entrou no mundo, Adão e Eva falharam e inevitavelmente eu agora não tenho como evitar e vivo nesta circunstância e é uma inevitabilidade à qual eu não posso fugir. Bom, em parte isso é verdade. Em parte é uma verdade que estamos nesta condição. Mas veio à minha mente o seguinte, amados, e desafiava um pequeno exercício de imaginação. Se Adão e Eva não tivessem pecado, se não tivessem desobedecido, se tivessem feito o que era certo, aliás, tal como Tiago aqui nos exorta a fazer, e não tivessem comido daquele fruto, daquela árvore que estava lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus tinha dito de uma forma muito clara que não deveriam tocar. A verdade é que não podemos esquecer que a árvore continuaria lá no meio do jardim. E as gerações haviam de vir, e se chegasse aos nossos dias, lá estaríamos todos nós, no jardim do Éden, com a árvore lá no meio, e exatamente o mesmo dilema. Não tocar naquela árvore. Fazer o que é certo. É verdade que estaríamos todos num ambiente de perfeição. Sem pecado, sem sofrimento. Algo que até nos é difícil de imaginar essa vida. Mas o dilema estava lá no centro do jardim. Não temos qualquer... Não podemos pensar em qualquer momento que Deus iria retirar a árvore lá do meio do jardim. Ela estaria lá, a ordem estaria, a orientação seria a mesma e a tensão também seria a mesma. Haveríamos de passar todos os dias pelaquela árvore, olhar para ela e saber que não podíamos tocar. Amados, é exatamente o que nós vivemos hoje. Exatamente o que vivemos hoje. E a condição em que nos encontramos e que Tiago aqui nos apresenta de uma forma muito clara, na sua gênese, na sua base, é exatamente a mesma circunstância.
Nós sabemos o que fazer, o que é o certo, então só temos que fazer. Só temos que o fazer. O Senhor Jesus e Deus diz-nos o que é correto fazer, qual é o seu desejo, e nós só precisamos de o fazer. A tensão é exatamente a mesma. Bom, porque estamos numa condição diferente, porque já estamos pós-queda e estamos sujeitos à condição do pecado. Tudo isto acontece num ambiente mais hostil, mais difícil, mas também percebemos, por esta determinação de Deus, que o desejo de Deus é restaurar essas condições para que possamos voltar a estar nesse ambiente de perfeição. E esse ambiente de perfeição, Deus o tem preparado para nós, é o céu, e Ele nos aguarda lá. Tudo o que precisamos de fazer, de facto, é neste tempo, nestas circunstâncias, ouvi-lo, obedecer-lhe, fazer dele o Senhor da nossa vida, aceitar a dádiva de amor que o Pai preparou para nós através de Jesus Cristo para que possamos ser resgatados numa condição terrível em que nos encontramos e para que aquela condição lá do Jardim do Éden possa ser restaurada e nós possamos voltar a ter comunhão perfeita com o Pai e num ambiente da perfeição. Agora, amados, a tensão é exatamente a mesma. A tensão é entre obedecer ou não obedecer, entre fazer ou não o que é certo. E Tiago chama-nos aqui a atenção, mais uma vez, de que não podemos ser negligentes em fazer o que é certo. Não podemos ser negligentes sabendo o que devemos fazer e não fazendo. Isto, como já também conversamos, é transversal na nossa vida e tem aplicação prática em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. E lembrando mais uma vez que o que está em causa, tal como no Jardim do Éden, não é a nossa opinião sobre o assunto, não é a opinião de Satanás, da serpente, não é a opinião de mais ninguém a não ser a de Deus. E Deus tinha dito, não toquem nesta árvore. Hoje Deus diz, não deixem de fazer o que é certo. Façam o que é certo. E esta determinação absoluta e indiscutível é do próprio Deus, é de grande benefício para nós, pessoalmente e para aqueles que estão à nossa volta. Acima de tudo, honra aquele que criou todas as coisas, aquele que é o Senhor das nossas vidas, aquele que deu o seu próprio Filho para que este problema grave que nós temos, que o pecado gerou, possa ser resolvido e restaurado, para que possamos voltar a ter aquilo que o Senhor, o Deus, sempre desejou que nós pudéssemos ter, que era uma comunhão perfeita com Ele. E isso o Senhor tem aguardado, começando agora já neste ambiente e nestas circunstâncias ainda imperfeitas, mas sendo então finalmente restaurado no céu, na glória junto do Pai. Amados, a tensão é grande, mas não há outra forma. E não esquecer que tudo isto resulta num relacionamento de amor. Foi por isso que Deus nos deu esta possibilidade de escolha, porque Ele desejava e deseja que tudo isto aconteça como resultado não de uma imposição, não por outra motivação, a não ser uma resposta de amor. E nós queremos, e eu estou certo, que essa é a grande obra que Deus faz na nossa vida também. É que nós, tocados e transformados pelo amor dele, possamos então também responder em amor, amando a Ele sobre todas as coisas e fazendo o que de facto Ele deseja. E neste caso, por esta exortação de Tiago, é fazer todo o bem que nós sabemos que temos que fazer e nunca deixar de o fazer. Amados, creio que vale a pena pensar sobre isto e que é de grande benefício para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada, considerarmos isto no nosso coração. Amados, certamente hoje, durante o dia de hoje, daremos informações. Como sabem, inicia-se amanhã um novo período de confinamento. Como igreja estamos perante um dilema
e peço que orem por este assunto. Por um lado, as regras permitem que nós tenhamos cultos. Por outro lado, parece-me que, e também a opinião da liderança da Aliança Evangélica, que não será correto nós termos cultos presenciais quando toda a atividade, toda a sociedade está parada. eh, e por isso a orientação é para que neste período voltemos a ter cultos online e não cultos presenciais. É uma decisão difícil, eu peço que nos ajudem em oração a considerar este assunto e certamente a direção da Igreja irá nas próximas horas partilhar com os irmãos o que iremos fazer. Também continuar a orar por esta situação. De facto, estamos numa condição e numa situação muito difícil. Cada vez temos mais infectados mais próximos de nós e isso, obviamente, aumenta também a nossa preocupação e quando nós temos preocupações, entregamos-las ao Pai, que tudo cuida e tudo faz. Então, por favor, fiquem em oração e vamos caminhar esta jornada e certamente voltaremos a dar notícias e a definir como iremos agir então nos próximos dias. A todos um dia muito, muito abençoado, que o Senhor realmente possa estar presente e dirigir os nossos passos e as nossas vidas e que em tudo nós possamos lhe obedecer, para a honra e glória do seu nome. Um forte abraço e até mais logo, se o Senhor assim o permitir.